paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai, em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos esclarecer a Tua palavra, nos instruir, nos ensinar, Pai, que nós possamos compreender a Tua palavra, aplicá-la em nossa vida, Senhor. Abençoe a cada um que está acompanhando e acompanhará esta aula em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos a mais uma aula. A aula de hoje é a lição de número 7. Paulo, o plantador de igrejas. E o texto áureo diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. E a verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler alguns trechos e textos da palavra do Senhor. 1 Coríntios 3, nós vamos ler do 6 ao 9. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5, o 9 e o 10. E diz assim, 1 Coríntios 3, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, da qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora nós vamos para a nossa introdução da nossa lição, onde nós vamos comentar e falar um pouco sobre o Paulo, aquele que implantou igrejas, né? Um dos apóstolos que mais plantou igrejas aqui, que estão aqui registradas na palavra do Senhor, como ele chegou, como que ele foi usado por Deus, como ele se deixou ser usado por Deus para este chamado na vida dele, né? Que foi algo específico na vida de Paulo. E a nossa introdução diz assim: Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre, do mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Então, o nosso tópico 1 vai dizer: Paulo, o desbravador sob uma gloriosa
obrigação. Paulo, desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Então aqui, meus irmãos, está relatando sobre a função, aquilo para que Deus chamou Paulo. E quando nós vamos ver lá em Atos capítulo 9, onde é registrada a sua conversão, até então Saulo, né, aquele que perseguia os cristãos daquela época, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, que se revela a ele e fala para ele que ele foi para o que ele foi chamado. Ali mesmo Jesus já fala para ele que foi chamado para esta obra. Então Paulo assume, né, aceita essa missão da parte do Senhor e começa a implantar as igrejas. Mas o Senhor, antes dele iniciar este trabalho, houve uma preparação na vida de Paulo também, que a gente, ao longo aqui da nossa revista, nós vamos ir discorrendo. Mas Paulo foi um desbravador, porque Paulo, ele abria igrejas, né, implantava igrejas, onde não ouvia falar da palavra, que esse foi o chamado específico do Senhor para a vida de Paulo. Paulo também, ele dedicou, né, e como aqui o próprio comentarista diz, ele nos constrange a semear o evangelho dessa forma. E nós vemos Paulo, que ele era um homem que ele não se entregou pela metade para o Senhor Jesus. Ele se entregou toda a sua vida. Toda a vida de Paulo foi para cumprir este chamado na vida, específico na vida dele. Então nós aprendemos com ele, irmãos, que de nós, né, nós temos que dar nosso tudo para o Senhor, porque para cada um de nós, Deus tem um propósito e um chamado. E quando é identificado, quando você sabe para o que Deus te chamou, aquilo flui de dentro de você, a sua própria vida, né? Não são coisas separadas, né? Aquilo que eu faço para Deus é aquilo que eu fui chamado, é aquilo que me complementa, é aquilo que alegra o meu coração e também alegra o coração de Deus. Então Paulo aceita esse chamado e começa a implementar essas igrejas onde ninguém ainda ouvia falar sobre o evangelho. Paulo foi chamado para pregar para os gentios, que até então a igreja de Jerusalém, que era ali pastoreada por Pedro e por Tiago, já ouviram falar das boas novas, já foram ali contemporâneos de Jesus, caminharam com Jesus, né? Muitos novos convertidos, até em Atos capítulo 3 nós vemos ali o próprio Pedro sendo usado por Deus, pregando ali aquela multidão e tantas vidas se chegando, né? E recebendo o evangelho do Senhor. Mas Paulo foi chamado por Deus para pregar para aqueles a quem ainda não tinha a oportunidade, nunca ouviram falar. Porque a mensagem, né, os judeus até a teve como própria deles por um tempo, mas Deus já tinha esse plano, né, da salvação, da graça, não só para o povo judeu, mas para todos os povos. E Paulo foi um desses desbravadores, né, como aqui a própria lição está dizendo. E nós vamos para o tópico 2, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3, versículo 1. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esses compromissos com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Assim Paulo passou a pregar ousadamente
a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo de Deus. Paulo, irmãos, ele recebeu essa missão, que é a verdadeira missão do cristão, né? Que é anunciar as boas novas. E é uma gloriosa obrigação, ele vai chamar de gloriosa obrigação, porque ele se permitiu, né? Ele diz que ele está como prisioneiro de Jesus Cristo, mas ele se permite ter a vida, né, entregue ao Senhor, aos propósitos daquilo que Deus o chamou a fazer. Assim como nós também no nosso dia de hoje, que embora muitos ainda tenham o seu trabalho secular, se entregam também à sua chamada, à sua preparação, ao seu ministério, aquilo que Deus o chamou para fazer. E isso é muito importante, irmãos, porque o Espírito Santo, aquele que vem para nos dar essa ousadia, ele traz essa capacitação do alto primeiramente, mas também tem a nossa entrega, que é isso que essa lição também trouxe muito ao meu coração, de ver essa entrega de Paulo, a vida dele toda. A alegria dele era pregar, a alegria dele era ver os irmãos recebendo a palavra, ver os irmãos servindo a Deus de maneira correta, de acordo com a palavra. A vida dele era estar em viagem para anunciar a palavra. Então ele realmente entregou e derramou a sua vida toda aos pés do Senhor no dia que ele se entregou a Jesus, né? E o Espírito Santo é ele que nos dá essa coragem. E quando nós nos entregamos a esse propósito de Deus na nossa vida, irmãos, tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, nós não vamos ser frustrados, porque aquele que chamou é o mesmo que capacita, é o mesmo que ensina, é o mesmo que dá graça. E tinha um propósito específico sobre a vida de Paulo. Ele já tinha um conhecimento da lei, mas ele precisou ter um encontro com a graça para ele entender o que significava aquelas palavras, aquela lei que tanto ele defendia, que tudo se resumia à vida de Jesus Cristo, né? O sacrifício de Jesus na cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que o véu fosse rasgado, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus Pai, poder falar a Ele como um Abba Pai, né? Um Pai que nos ama. E Paulo pregava esta palavra e levava esta palavra por onde ele passava, e tinha isso como uma gloriosa obrigação. É um privilégio que Deus nos entrega, irmãos. Ser chamados por Deus, ser escolhidos por Deus para algo dentro do seu reino, seja ela a forma específica que for, para o que Deus te chamou para fazer, é uma oportunidade, é algo muito grandioso na nossa vida, é algo que não dá nem para... A gente não é porque nós merecemos. A gente entende a graça de Deus ainda mais quando a gente olha para nós mesmos e vê, nossa, de mim mesma eu não tinha capacidade, mas o Senhor chamou. E para aquilo que Deus nos chama, os planos dele não é frustrado. E você não será frustrado porque Deus te capacitará, assim como capacitou a Paulo também, através do Espírito Santo, essa ousadia dele querer cumprir esse chamado. E agora aqui, plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, está lá em 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. Aqui, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 3, ele compara como se nós fosse aquele que lançasse a semente, mas o lavrador da terra é Deus. Então, um vem e lança a semente, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, nós somos cooperadores de Deus. Nós fazemos a nossa parte, que até mesmo os anjos que quiseram de anunciar a palavra, mas nos foi dada essa graça de podermos falar da palavra, semear, né? E ele diz que nós somos a lavoura de Deus. Então, quem cuida de nós e quem dá o crescimento a esta semente que nós somos chamados para lançar é o Senhor. Por isso que não há mérito nem quem lança a semente e nem quem rega.
mas em Deus que dá o crescimento. A glória é de Deus, a igreja é de Deus e é Ele que trabalha nessa expansão do seu reino. Né? Quantos homens e mulheres de Deus que já viveram nessa terra, mas estão hoje na glória com o Senhor, mas a palavra de Deus continua sendo semeada, regada e Deus continua dando crescimento. Por quê? Porque a obra é do Senhor. O dia que nós não estivermos aqui, vai ter alguém que Deus vai levantar, que vai semear e outro vai regar, mas a obra de Deus sempre vai ser feita. Então aqui nós vemos que é uma parceria, uma parte de nós como igreja, que é lançar a semente, e a parte de Deus é Ele que dá esse crescimento. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. E nós vemos também isso lá no livro de Atos, no início, nos primeiros capítulos, onde falam que Deus agregava as pessoas que iam sendo salvas à igreja. A obra é do Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós só somos o porta-voz. Só lance a semente, meu irmão. Como assim? Paulo também lançou a semente. E a vida de Paulo nos ensina e nos constrange a isso, a sentir essa responsabilidade. Porque quando eu recebo Jesus e eu vejo o que Jesus fez na minha vida, eu quero anunciar isso para todos. Porque é muito bom servir a Deus. É muito bom ter a vida transformada. É muito bom olhar hoje e ver o que Deus fez, da onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Então, a mensagem que você recebe é a semente que você vai lançar. E que o Espírito Santo te toque para você também sentir essa responsabilidade que foi comissionada por Jesus quando ele estava subindo ao céu, que ele fala com os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, ide fazer discípulos, anunciar o reino. Isso é para todos nós. Então, quando a palavra chega no meu coração e que o Senhor promove transformação na minha vida, é natural nós querermos falar da palavra do Senhor e que o Espírito Santo venha a cada dia que nos dá, né, essa chama dentro do nosso coração. E essa responsabilidade, assim como Paulo se entregou aqui, como foi um desbravador, né, dessa gloriosa obrigação que era ali pregar o evangelho, que era a vida de Paulo. Ele viveu para isso. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Gloriosa obrigação. Coisa boa é fazer a vontade do Senhor. Tópico 2. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então, quando Paulo recebe ali o chamado do Senhor, ele vai à igreja de Jerusalém, né? Ali também há um concílio, né, de Jerusalém, e Paulo recebe a oração dos pastores da igreja ali de Jerusalém, tanto ele como Barnabé. Barnabé já estava mais avançado no ministério do que Paulo, porque ele já pertencia à igreja de Antioquia, que já estava ali fundada, e Paulo parte dali para o seu ministério. E houve uma preparação de Paulo também
para este chamado do Senhor que nós vamos ver em seguida. Mas nós vemos aqui a igreja de Jerusalém, que era uma igreja missionária. A igreja era uma igreja missionária, enviava, reconhecia o chamado, orava, impunha as mãos e enviava as pessoas preparadas para exercer o ministério. E vimos isso aqui neste tópico sobre a vida de Paulo e de Barnabé, né? A igreja, ela envia, mas o Senhor é que dá o plano. Havia um plano sobre a vida de Paulo, a vida de Barnabé. Nada acontece por acaso, né? Tudo há um propósito do Senhor. A igreja enviou porque já havia um plano de Deus para a vida desses dois servos que também trabalharam aí para a evangelização. E o subtópico 2, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, e ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Irmãos, é muito importante esse trecho aqui, porque quando Deus nos chama, há uma preparação de Deus, que muitas vezes a gente nem vai percebendo ao longo da nossa vida, para este propósito. E é necessária uma preparação e nós entendermos o que esse chamado vai requerer da nossa vida. Porque como nós já falamos aqui no tópico anterior, há uma entrega da nossa parte, há uma entrega da sua parte e Deus vai cooperando conosco nesse chamado. Mas é necessário entendermos o que cada chamado vai requerer, tanto de nós fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente, para que a gente se prepare para isso. Então Paulo, ele foi chamado para implementar igrejas, e ele sabia que aonde ele chegasse, havia resistência, tanto na sinagoga, quando ele pregava para os judeus, quanto também para os gentios, porque havia ainda muitos conflitos doutrinários, que nós vamos ver aqui, que no Concílio de Jerusalém foi tratado. Mas então ele foi resistido. Se você não tem uma preparação espiritual, se você não sabe o chamado que Deus tem na sua vida, você não tem certeza do que Deus te chamou para fazer, que isso é muito importante, você para na primeira afronta, no primeiro confronto, na intimidação, na resistência. E a gente sabe que há o reino das trevas também, que vem contra toda essa implantação, essa implementação de igreja, esse crescimento do reino de Deus na terra. Então nós temos que andar nos preparando à altura do chamado que Deus nos deu. Deus vem nos dando experiência, Deus vai fazendo nas nossas vidas, mas também precisamos nos preparar, né? Porque Paulo, quando ele inicia o seu ministério ali, quando ele tem um encontro com Jesus, ele está ali inflamado pela experiência, né? E o próprio comentarista vai dizer, mas ele ainda está despreparado para a missão. Ele conhecia da lei, ele sabia naquele momento quem era Jesus, ele teve um encontro glorioso com Jesus, mas havia necessário um amadurecimento e uma compreensão para ele, né, dele mesmo, entender o que ele enfrentaria em prol do reino de Deus. E o próprio Jesus disse isso para ele, que ele iria sofrer para pregar a palavra do Senhor, né, para levar o evangelho. Então nós temos que ter essa preparação. E Paulo, nessa primeira viagem, vai para esses lugares junto com Barnabé, né? E nós vemos Paulo sempre com alguém, né? Os momentos que ele teve de muita dificuldade, que foi abandonado, que foi preso, mas ele, quando ele estava nessas viagens, sempre orientado pelo Espírito, ele sempre trazia alguém com ele. A importância de você ter alguém junto com você com a mesma visão, até aqui este momento,
Paulo e Barnabé caminharam juntos neste ministério e nessa chamada. Então sabemos que a implantação e quem tem esse chamado, porque ele existe ainda esse chamado, de pessoas que têm algo específico de Deus na vida deles, né? De ir, desbravar, de iniciar um trabalho, ele precisa desse fortalecimento, porque não é uma obra fácil também, né? Assim como nós estamos lendo aqui. Vamos para o subtópico 3, a segunda viagem missionária. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sobre a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está lá em Atos, capítulo 16, no versículo 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Todo o trajeto de Paulo e por onde ele passava, ele não fazia sem a orientação do Espírito Santo. Tanto que há lugares que ele queria ir, ele mesmo diz, mas o Espírito me impediu. Quem nos dirige, quem nos orienta no nosso ministério e nos chamados, nos propósitos de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser precipitados naquilo que Deus nos chama para fazer, porque há sempre o preparo, e Deus sabe em que nível nós estamos preparados, a que nível. Deus nunca vai nos levar para uma situação, para uma guerra, para uma situação espiritual que seja, para uma situação ministerial que você não esteja já preparado. Você pode até olhar para você e falar, não, eu não estou preparado. Porque quando a gente olha com os nossos olhos, a gente não vê. Mas o Senhor vai nos preparando também para aquilo que Ele nos chama a fazer. E o Espírito Santo sabe exatamente por onde eu e você podemos passar, por onde nós podemos estar. Tem hora que a gente se acha preparado para certas situações e nós não estamos. E se Deus não nos permite, quando Deus diz não, ali não, agora não, nós temos que entender. Porque o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E o Espírito Santo, ele atua nos dirigindo e cooperando para que todo o plano de Deus e tudo que o Senhor tem para realizar, seja realizado. Então é necessário, meus irmãos, sempre caminhar como Paulo aqui também fazia. Quando ele teve esta visão que um varão dizia atravessa a Macedônia, ele teve a interpretação pelo Espírito de Deus que ele deveria ir exatamente para este lugar. E ele foi guiado pelo Espírito para esse lugar. Porque onde o Espírito Santo te levar é o lugar que já está preparado para você ali realizar o plano de Deus. E nas nossas vidas nós vemos Deus fazendo isso até os dias de hoje. Há lugares que Deus te leva, que você fala, Senhor, eu não estaria pronto para estar. Mas o Senhor te levou, te colocou ali, porque Ele já te capacitou. Então vá na direção do Espírito, porque Ele, irmão, é tudo. É Ele quem nos dá a direção aqui, enquanto estivermos aqui nesta terra, desenvolvendo os propósitos do Senhor. Síntese do tópico 2. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Tópico 3. Características de um plantador de igrejas. Subtópico 1, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama.
Irmãos, é tremendo quando você identifica o que Deus te chamou para fazer. E como isso acontece? É de uma forma natural na nossa vida, porque o próprio Espírito Santo vai te inclinando, vai inclinando o seu coração, vai preparando situações e vai te encaminhando para aquilo. Às vezes, você pode ser até chamado naquilo que você secularmente trabalha para também trabalhar no reino, mas também acontece de outras formas. E aí é difícil de identificar, porque quando Deus te chama para o ministério da palavra, mas você gosta de louvar, é de você louvar, você pode não conseguir identificar, mas o Espírito Santo vai te conduzindo até você compreender, não, é para o ministério da palavra que o Senhor te chamou. Você até gosta de fazer tal coisa, mas o que Deus te chamou para fazer é isso aqui. E isso, o seu coração vai sendo inclinado, vai se enchendo de amor e graça para que você desenvolva isso na presença de Deus. Isso você pode demorar algum tempo para você identificar, mas quando você tem essa consciência, como ele está dizendo aqui, que nós precisamos ter essa consciência, entender o que realmente Deus quer de nós, para que a gente não fique perdido dentro das possibilidades que há dentro do reino de Deus, da gente fazer tantas coisas. Mas para uma coisa nós somos chamados. Nós podemos desenvolver talentos e ser utilizados em outras coisas, mas há uma coisa específica que Deus te chamou para fazer. E isso o Espírito Santo vai te inclinando e vai direcionando durante a sua vida e você vai entender o chamado de Deus. E quando isso acontece, e é necessário isso acontecer, você entender para o que você foi chamado, isso aí vai abrir outras portas seguintes que Deus vai abrindo para você e desenvolvendo aquilo que Ele tem através da sua vida. Isso é pouco a pouco. Irmãos, tem coisas na nossa vida que são processos, né? Nós vemos Paulo, um homem que conhecia muito da lei, mas que precisou passar na escola com o Senhor, para que ele entendesse o que significava tudo aquilo a qual ele conhecia, mas não tinha a profundidade do Espírito, a compreensão, a revelação do que era viver com o Senhor. Então, o chamado, esse entendimento do que é o chamado, faz você ser motivado a continuar. Quando você entende isso, você continua prosseguindo. Mesmo que você encontre dificuldades, você vai prosseguindo. Porque todos nós, se for contar um pouquinho como foi o começo do seu chamado, missionária, como que Deus te chamou. Então, para cada um, Deus trouxe de uma maneira e desenvolveu de uma forma, né? E Deus, Ele é dono da nossa vida, da nossa história, do tempo e dos processos, né? Ninguém aqui nasceu um adulto. Primeiro nós somos gerados, também nós fomos crescendo, fomos amadurecendo e também no chamado e nos propósitos de Deus para nós é da mesma maneira. Mas quando você precisa se dispor, que isso nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, que ele se dispôs, ele se entregou, ele entregou a vida dele toda para o Senhor, para ele que realizasse através da vida dele o que o Senhor quisesse. E assim seja também esse desejo dentro do nosso coração, que o Senhor realize através da nossa vida tudo aquilo que Ele deseja, né? Porque eu vejo, irmãos, que quando Deus nos chama para algo, Deus vai nos dando uma capacidade que você vê que também não é só natural, é algo que o Espírito Santo vai acrescentando e te impulsionando a fazer. E você passa a amar, e isso se torna o seu propósito da sua vida, a realizar a vontade de Deus. Tudo que o Senhor te chamou para fazer e você realizar, você vai se sentir completo nele, porque tudo é Ele, né? Tudo se resume ao Senhor. Subtópico 2, experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Em Oséias, capítulo 2, 14. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida
podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Nós falamos até um pouquinho sobre isso, né, ao longo aqui da lição, que ao longo da nossa vida Deus vai nos preparando, nos dando estrutura, e a gente às vezes não compreende por que a gente passa certas situações, e tudo é para a glória de Deus, né? Tudo começa em Jesus e termina em Jesus, é tudo para Ele, né? A nossa vida é para Ele. Desde quando nós nascemos, meus irmãos, há um propósito de Deus na nossa vida, para a sua vida e para a minha vida, Deus está trabalhando. E Deus, então, nunca questione por que estou passando por isso, porque há um para quê. Para todo porquê que vem na nossa mente, há um para quê de Deus, né? Há um para quê. Então a gente vai entendendo isso ao longo da nossa caminhada com o Senhor. E não tem um crente que não tenha passado pela escola do deserto. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando nós somos levados pelo Espírito ao deserto, irmãos, que é esse momento que nós nos deparamos com nós mesmos, com o silêncio de Deus, e é nós e Deus, com as experiências com Ele, onde nós aprendemos dele. E Paulo mesmo se matriculou nessa escola. Ele mesmo falou, eu preciso ir aprender do Senhor para tirar toda a religiosidade daquilo que eu entendo, para tirar todas as práticas do judaísmo que não condiz mais com o evangelho, com as boas novas, com o que Cristo veio fazer. E ele passou ali por 3 anos nesse deserto. E o deserto nos ensina, seja ele qual for o momento e em qual área você estiver passando, todos nós, como cristãos, passamos por esse deserto. E ele é de extrema importância para esse fortalecimento, irmãos, e do conhecimento de Deus e também do seu autoconhecimento. Porque muitas vezes nós vamos para o deserto achando que a gente está de uma forma em nossa vida espiritual, e aí a gente passa por esse deserto, por esse silêncio de Deus, e a gente vê o quanto que a gente precisa sempre ser aprimorado e trabalhado pelo Senhor. E Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, porque há sempre um propósito de Deus. Deus não permite nada sobre as nossas vidas que não tenha um objetivo. Deus, irmão, Ele faz as coisas com coerência, com calma, com propósito. Então, se você está nesse tempo de você estar nesse deserto, passe esse deserto dando glória a Deus, resista à pressão, porque na hora do deserto também vem as propostas do inimigo, para facilitar a sua saída do deserto, para te oferecer um pão, para ele te oferecer facilidades e grandiosas coisas, que nesse momento você vai ter que resistir para que ele fuja de você. Como assim Jesus foi tentado no deserto, ele passou por esse deserto também. O diabo também vem sobre nós para que a gente saia, encurte caminhos, para que a gente abandone e fale, não, para que eu vou passar por isso? Para que eu estou passando isso aqui? Não, quando a gente entrega a vida para Jesus, isso é natural, isso é com amor que nós fazemos. Então, se você está passando por esse deserto, assim como Paulo também se matriculou ali, né? Nesse lugar, ele foi levado, irmãos, para ter as maiores experiências com Deus. Então, quando nós somos levados ao deserto, é para termos as nossas maiores experiências com o Senhor, né? Onde nós vemos quem Deus é, a provisão do que Deus envia, a mão de Deus, a gente vê Deus de várias formas, mas você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida nesse tempo, porque tudo o que não é para entrar no propósito de Deus fica no deserto. Nós vemos o povo de Deus, quando Deus falou, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Só vai entrar uma próxima geração. Só entrou naquela geração quem acreditava e quem confiava em Deus e quem passou a ter experiências maravilhosas com Deus naquele deserto, e eles entraram na terra de Canaã. Então nós também passaremos o nosso deserto aqui, irmãos, e entraremos também naquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Mas é necessário a gente se permitir ser moldado, como Paulo também foi, né? Agora vamos para o subtópico 3, a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço,
profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e guardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Então aqui nós vemos que a estratégia de um plantador de igrejas deve levar em conta o que? A palavra. É fundamentada na palavra. Por isso, irmãos, que a necessidade para a preparação do obreiro, do ministro, porque tanto aquele que é como Paulo, chamado como Paulo, para ser um desbravador, um implantador de igreja, como também aquele que ficará na igreja local ensinando e ministrando. Então, o obreiro não pode fugir da palavra, da base da palavra e da oração, porque é sobre a palavra que está fundamentada a igreja. O próprio Jesus, né? A igreja está fundamentada nele, a rocha, a palavra, é Jesus. Então, nós nunca podemos, independente também de qual for aquilo que Deus te chamou para fazer dentro do reino, dentro da casa dele, da casa de Deus, é fundamental. Palavra e oração. E a igreja, irmãos, ela tem um objetivo. A igreja é para onde nós devemos ter um relacionamento com Deus. É onde nós ali encontramos o pecador, vem porque é a casa de Deus, ali ele encontra o amor de Deus, ali ele encontra os irmãos, aqueles que comungam da mesma fé, que servem o mesmo Deus, que tem amor pelas vidas, que é fiel à palavra, a igreja que também busca os dons do Espírito. A igreja, nós estamos numa comunidade, numa comum, né, igreja, para que tudo isso brote, né, irmãos, emane da igreja. Então, nós temos que ter esses princípios e guardar esses princípios que Paulo tanto zelou no ministério dele, que ele tanto combateu, há tantos ensinos que vinham tirando a suficiência de Cristo na cruz, trazendo misturas na palavra, trazendo mistura de crenças. Ele lutou para que a palavra fosse preservada sempre na igreja. E nós vemos ele ao longo da sua caminhada ministerial, porque ele não teve só 2 viagens missionárias, mas 3, né? E na 4ª foi a quando ele foi preso em Roma, foi a última viagem que ele fez. Paulo, por onde ele passava, ele falava do amor de Jesus. E quando ele também fazia as viagens, sempre retornava nas igrejas que ele havia aberto para ver se estava tudo seguindo corretamente. Então, Paulo nos ensina, meus irmãos, a ter uma vida do começo ao fim de entrega, do começo ao fim de dedicação. Nós não podemos, ao longo da nossa caminhada, ir afrouxando aquilo que a gente aprende da palavra, de princípios da palavra que não podem ser abertos, em momento algum, porque a igreja tem um papel. E o comentarista diz, eu até anotei aqui, eu achei muito interessante, que a igreja deve ser a hermenêutica do evangelho, o lugar onde pessoas poderão ver o evangelho retratado em cores vivas. A igreja, antes de eu precisar abrir a minha Bíblia para falar para alguém, a igreja já é a própria revelação da palavra, o próprio cumprir a palavra, né? O realizar a palavra, o fazer. Então, nós precisamos ter esse padrão para o mundo. A igreja é este padrão para o mundo. E não pode nos faltar essa chama do Espírito que nos leve, meus irmãos, até os últimos dias da igreja aqui, na terra, de vivermos integralmente a palavra de Deus, né? E que a igreja, o mundo possa ver em nós tudo isso, em cores vivas, como ele diz aqui, tudo isso que nós lemos aqui. Essa presença de Deus, do Espírito Santo, esse amor, essa verdade entre os irmãos, essa busca da presença do Senhor, essa entrega, esse preparo também de cada um de nós, como obreiros da casa do Senhor, de estarmos prontos, preparados para exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque quando nós vamos trabalhar secularmente, nos preparamos,
nós nos inteiramos dos últimos assuntos e estamos lá preparados para o nosso trabalho. E o reino de Deus, meus irmãos, não dá nem para comparar um trabalho, porque é um chamado, né? Um chamado de Deus. Mas ele também requer de nós algumas disciplinas de busca e de firmeza na palavra. E que a gente nunca deixe de viver isso até Jesus vir nos buscar, né? Temos que viver à altura da nossa fé, do chamado que Deus nos confiou, do propósito que Deus te confiou, seja ele qual for. Se dedique, faça o seu melhor, porque nós trabalhamos em conjunto com o Senhor. E Paulo nos ensina isso, porque ele foi um grande desbravador, mas era em comum ele e Deus, né, trabalhando juntos, sempre, irmãos. Deus é que vai nos orientar, nós trabalhamos com o Senhor. É o Senhor à frente nos orientando e nos direcionando em todo o tempo. Amém? Síntese do tópico 3. Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igrejas. Encontro maravilhoso e forte que Paulo teve com Jesus, né, que o levou a sofrer tantas situações e que também nos nossos dias, irmãos, nós passamos também por causa da obra e também do chamado que Cristo nos confiou, né? Conclusão. Vimos que muitos episódios na vida de Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração e que esta reflexão sobre a vida de Paulo, o trabalho tão específico que o Senhor entregou para ele, e tenho certeza que muitos dos irmãos também foram chamados também para ser um desbravador, né? Cada um foi chamado para um propósito aqui na terra, que continue firme, seguindo até o fim. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima aula.